Olá, José Ribeiro Castro, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. José, olha, diga-me uma coisa, você é advogado, foi político, já foi deputado, eurodeputado, já esteve ligado à comunicação social, ou seja, já fez muitas coisas. Inclusive, até tem uma mancha no seu currículo que é ter pertencido ao Benfica. Portanto, tem aí assim um conjunto, como toda a gente, tem que ter algumas manchas, não é? Mas a minha pergunta... Bom, eu costumo dizer que tenho um currículo um pouco recomendável, porque advogado, enfim, jornalista, enfim, político, enfim, dirigente esportivo, enfim, quer dizer, de facto, não é propriamente faz o coisa pleno. que se apresente. Ou seja, se calhar a sua alma já está encomendada. Exatamente. Mas pronto. Eu acho que eu tenho um cantinho no céu para pessoas que têm os meus padecimentos. Para os grandes pecadores. Exatamente. Muito bem. Mas agora falando sério, o que é que o move? Olha, portanto, o 25 de Abril aconteceu quando eu tinha 20 anos. Eu tinha, políticos na família, tinha um político na família, meu pai, portanto, é possível que eu viesse a fazer política mais para a frente na minha vida, mas eu gostava muito de direito, aliás, gosto muito de direito. O direito, enfim, é uma estrutura muito forte de pensamento e de reflexão sobre as relações humanas e sociais, a construção política. E era um grande aluno de direito, era o melhor aluno do meu curso, junto com o Menezes Cordeiro, e, portanto, naturalmente, eu iria seguir essa vida e essa carreira, e talvez mais tarde, aos 30, 40 anos, talvez me metesse na política, essa era a ideia. Também estávamos num tempo em Portugal em que era mais que certo que iria haver uma abertura. Portanto, isso era um destino anunciado, o país pensava nisso, era o que o marcelismo tinha prometido, portanto, nós estávamos nessa trajetória que apenas as circunstâncias de estarmos em guerra tornava particularmente complexa a sua concretização. E aconteceu o 25 de Abril, também por causa da guerra. Portanto, isso precipitou. Portanto, precipitou, há uma ruptura, enfim, há uma convulsão geral e há uma chamada cívica fortíssima a toda a sociedade portuguesa. Eu também me cheguei à frente, também cheguei a sentir-me desafiado, tinha 20 anos, e pronto, acabei por entrar no CDS logo no princípio, depois houve o PREC, fiquei envolvido, com isso sacrifiquei muito a minha carreira académica, enfim, eu faço parte de uma geração, como eu costumo dizer, fez 4 anos de Direito e 1 de Revolução, portanto o meu curso foi concluído em 1975, uns poucos dias antes do 25 de Novembro. Bom, e eu depois, enfim, estava muito engajado no CDS e nas lutas, até à formação da AD. Eu nessa altura até quis sair, ganhámos eleições e quis poder abraçar a minha vida profissional, mas depois o professor Freire João Amaral insistiu que eu fosse para o governo, como secretário de Estado, com ele, eu não quis, mas o Adelino Mar da Costa meteu-se e eu, acabei por continuar até 1983. Depois afastei-me da vida política, nunca totalmente, mas mais da vida partidária, até 1998. Aí pelo meio fui fazendo outras coisas, mas também tinha uma família para criar e educar. E pronto, depois voltei em 98 à atividade política no CDS, onde estive até 2015, e desde 2015 faço outras coisas. E voltei à advocacia, foi sempre um namoro pouco fiel e várias vezes interrompido. Muito bem. Eu às vezes tenho alguma inveja não é inveja a palavra certa, mas das pessoas que tinham a sua idade no 25 de Abril, porque eu acho que eu tinha 7 anos e, portanto, como é evidente, acho que foi uma época fantástica para quem tinha 18, eu compreendo 19, o que diz e confirmo o que diz. De facto, foi um tempo perigoso, um tempo difícil, mas um tempo apaixonante para quem tem 20 e 22 anos, por aí, de facto, um tempo bastante louco, graças a Deus curto, para quem o viveu foi longo demais, mas em tempo histórico foi graças a Deus curto, o PREC na prática mais perigoso, durou de março a novembro, e acabou bem, acabou para o lado da democracia, portanto o muro não nos caiu em cima, e abriu-se de facto perspectivas com o 25 de novembro, que de uma forma geral foram positivas, ainda que o país
sofresse várias coisas. As pessoas que vieram do antigo ultramar sofreram muito, chamados retornados. Mas, enfim, lá fomos fazendo o nosso caminho e hoje, graças a Deus, vivemos em liberdade, com muita luta e diferenças, mas não trocaria, de facto, aqueles... e era um tempo de sonhos extraordinários, não é? Portanto, de grandes convicções. Não é? Quem vinha para a política não vinha para ganhar nada, às vezes até vinha para perder tudo. E, portanto, eram tempos de grande generosidade, e, portanto, criando relações humanas fortíssimas. Não é? Às vezes, entre partidos diferentes, mas, portanto, porque a intensidade com que esse tempo era vivida era, de facto, muito autêntica, muito genuína, mesmo quando lutávamos uns contra os outros. Eu estava a falar da questão das convicções e eu acho que quando nós somos mais novos não só temos convicções muito fortes, como achamos que sabemos tudo e, portanto, que temos as soluções todas para o país e para o mundo. E temos, é verdade. E temos. O país é que rejeita e, portanto, é uma maçada. Não é? É uma maçada. Mas e depois, com o tempo, vamos começar a ter, às vezes, mais dúvidas do que certezas. Mas pronto, vamos mantendo algumas certezas, tendo outras dúvidas. Eu também devo dizer, hoje tenho mais certezas. Não exatamente as mesmas, mas tenho mais certezas. E a estrada mais certa para as certezas que nós temos quando amadurecemos, é a estrada da dúvida. É a estrada da dúvida. São as interrogações que nós temos sobre isso que consolidam um núcleo fundamental de convicções que, enfim, eu não me tornei um cínico. Eu continuo um apaixonado pelas coisas em que acredito. E naquelas coisas em que eu acredito com mais força nelas, não é? Noutras é uma certeza instrumental, é aquela certeza que nós precisamos de ter para não ficarmos parados na encruzilhada porque não sabemos para onde é que vamos, não é? Precisamos ter alguma certeza, menos quando é uma certeza ainda atravessada por dúvida. Mas tenho muitas convicções fortíssimas, não é? E que resultaram da dúvida. Mas a minha questão tinha um bocadinho a ver até com umas certezas que eu sempre tive, que às vezes não sei se elas serão a solução. A solução, eu acho que nunca há uma solução, mas eu acredito piamente que melhoraria o nosso país. E tem a ver com duas coisas. Tem a ver com, no meu caso, com a regionalização e com os círculos uninominais. E era um bocadinho aí que eu queria chegar, porque sei que de alguma forma está ligado com um projeto, não sei, era isso também que eu queria perguntar, uma ideia de projeto para a reforma do sistema eleitoral em Portugal, que há tantos anos se fala, e isto, na minha perspectiva, infelizmente, parece que nunca se faz, e às vezes eu pergunto-me se algum dia se fará, se há sequer vontade que se faça. Tem que fazer-se, não é? Eu acho que tem que fazer-se, porque de facto é a solução para o problema que nós temos, não é? Qual é o problema principal que nós temos no sistema eleitoral? É o descrédito nos políticos, é o descrédito nos deputados, é o descrédito na eleição. As pessoas cada vez acreditam menos. E têm razão para cada vez acreditarem menos, porque são utilizadas, são instrumentalizadas e, portanto, como eu digo, votam com os pés, afastam-se das urnas, abstêm-se. E, portanto, é preciso restabelecer esse elo sagrado de comunicação entre o eleito e o eleitor. E os partidos quebraram-no por completo. As oligarquias internas dos partidos, pelo menos os principais, os do mainstream, chamemos-lhe assim, tomaram conta das listas. Toda a gente sabe isso. E isso corrompeu o próprio funcionamento interno desses partidos. Toda a gente sabe que os Conselhos Nacionais, de uma forma geral, pouco peso têm. Quer dizer, vivemos naquilo que eu chamo muitas vezes a consumadocracia. Muitas vezes esses órgãos ratificam decisões que foram tomadas antes noutros fora. Exceto nos momentos de crise. Nos momentos de crise, aí a coisa abana. Mas na rotina do dia-a-dia... o nexo da representação inverteu-se. Os deputados representam os chefes em vez de representar os eleitores. Os deputados é como se fossem enviados, mandados pelos chefes para esclarecerem o povo, do que propriamente para representarem o povo junto dos chefes. Portanto, é preciso retificar isto para salvar a democracia. E a solução, para não rompermos um sistema proporcional, de que de uma forma geral os portugueses gostam. Os portugueses gostam de um sistema em que as correntes políticas estão representadas proporcionalmente e que não é necessariamente um sistema bipolar, não é necessariamente um sistema de apenas dois partidos,
Não é? Bom, então há um sistema que de facto é genial e que é o sistema da representação proporcional personalizada e que introduz círculos uninominais como uma componente importante da eleição e, portanto, inverte a relação de top-down para outra vez bottom-up. E é esta a chave do sistema. O que é extraordinário é que a Constituição, numa revisão constitucional em 1997, permitiu isso. As pessoas, se forem ler o artigo 149 da Constituição, não acreditam no que lá está escrito. O que lá está escrito é que nós podemos ter um sistema misto de círculos plurinominais e uninominais e depois ainda um círculo nacional, que pode acertar as contas, pode permitir esse acerto de contas, que é uma grande preocupação dos partidos, e justa, nomeadamente dos partidos mais pequenos, é que o sistema se mantenha proporcionalmente justo. E a Constituição exige isso. Bom, e este sistema permite-o. E, portanto, eu devo dizer, quando nós começámos com este processo, em 2014, a partir do manifesto, eu já me tinha esquecido, portanto, já tinham passado em 2014 17 anos sobre 1957. Eu já me tinha esquecido que a Constituição dizia isso. E, portanto, nós avançámos por outras pistas, o proporcional, porque a desculpa é sempre a Constituição não deixa. A Constituição não deixa. A Constituição não deixa. A Constituição é uma espécie de uma damastor, não é? Na cabeça das pessoas. Não pode ser. Bom, e neste caso a Constituição deixa. A Constituição abriu essa porta. E os aparelhos partidários, ainda houve um ensaio importante, vale a pena estudar esse ensaio, em 1998, de uma reforma conforme esta abertura, e depois, pronto, fracassou e nunca mais voltou, porque houve uma ordem geral dos aparelhos partidários, não mexe mais, porque os cidadãos perdem o sistema atual, mas alguém ganha. Quem é que ganha? Os apparatchiks. As oligarquias, os grupos, grupinhos e grupetas que condicionam as escolhas internas dos grandes partidos. E esses, de facto, são os que têm a perder. Os partidos ganham. Até passam a ser partidos mais dinâmicos, mais pujantes, mais autênticos, mais enraizados, com mais cidadania, como é importante. Mas aqueles que fazem tricô, não é? Que fazem o tricô, o crochê dos grupos e de grupinhos, bom, esses de facto perdem, e isso é bom para a democracia, porque o que os cidadãos precisam para voltar a acreditar é que eles têm mais poder e que a manipulação tem menos poder, que os que capturaram o sistema político perdem poder. É preciso que percam poder, para que a nossa democracia possa respirar e viver. José, mas até naquilo que dizia, ou seja, começaram em 2014, estamos em 2021, passaram 7 anos. Sim, mas não começámos logo com o projeto, não é? Okay. Mas acredita que vai ser possível? Depois, nós amadurecemos que o caminho era este, e em 2017, a APDQ, que é uma associação por uma democracia de qualidade, portanto, filha desse manifesto, fez um protocolo com a SEDES, que também redespertou nessa altura, que é uma associação com grande tradição, digamos, na influência cívica, de pensamento de organização e administrativo na sociedade portuguesa, e fizemos então um protocolo e começámos a trabalhar em conjunto. Daí resultou um trabalho de sensibilização, várias sessões nas universidades, fomos ao Presidente da República em 2018, e em 2019 apresentámos um projeto de lei com esta reforma. Isso esteve na Assembleia da República, no quadro de uma petição, que era um instrumento mais fácil, de janeiro a dezembro. E aí foi discutida e apreciada. E pronto, foi um bocadinho violinos, como eu digo, não é? Pronto, violinos, viva não sei o quê, a iniciativa da sociedade civil, muito bem, os meus cumprimentos, mas a vontade de mexer, de facto, não é muita. Eu acho que ou os novos partidos, ou há novas correntes dentro dos partidos que puxam isto de dentro, ou então tem que ser um levantamento da cidadania, um levantamento da sociedade civil, é que poderá exigir que esta reforma seja feita. E por isso nós este ano demos mais um passo, que foi, é um grande atrevimento, porque temos recursos técnicos limitados, que foi definir os círculos nominais, portanto, para que as pessoas vejam o retrato da criança, não é? Vejam como é que círculos plurinominais, que no fundo são uma variação do quadro que temos hoje, dos distritos e regiões autónomas, com alguma agregação de distritos em alguns casos,
não termos os círculos mínimos, não é? Como Porto Alegre, 2 deputados, os do Alentejo, 3 deputados, Bragança com 3 deputados, portanto, há alguns casos em que há algumas agregações, mas, portanto, haveria 15 círculos plurinominais e dentro dele 105 círculos uninominais. E, portanto, as pessoas podem ver como é que isso acontece, não é? Como é que seriam os círculos uninominais dentro da cidade de Lisboa? Teria 5. Dentro da cidade do Porto teria 3. Em Cascais teria 2. Em Braga teria 2. Em Sintra teria 4, salvo erro. E há círculos depois que representam conjuntos de concelhos, não é? Por exemplo, o Alentejo teria 4. Portanto, são círculos uninominais que têm um número mais ou menos aproximado de eleitores. Por exemplo, o Círculo de Leiria, que tem 10 deputados, teria 5 deputados em lista plurinominal e 5 círculos uninominais. Leiria Norte, Leiria Cidade, Leiria Centro, Alcobaça Nazaré e Leiria Sul. E, portanto, quer dizer, as pessoas podem imaginar, podem contribuir com o seu deputado de proximidade para a representação do seu distrito. Não é? Todos estes deputados uninominais em Lisboa representam o distrito e representam Portugal, mas são escolhidos por aquele eleitorado específico. Criam com aquele eleitorado específico uma relação muito próxima, a quem vão prestar contas, por quem vão ser escrutinados. E os outros também. Os outros que não ganham essa eleição também vão ser escrutinados. E também vão ser seguidos, se querem ter alguma chance na eleição seguinte. Não é? Portanto, as carreiras políticas passam-se a fazer de uma forma completamente diferente. Hoje fazem-se fazendo fretes aos chefes, em grande medida. Aqui não. Passam a fazer-se pela qualidade da representação política, pela genuinidade, pela autenticidade, pela capacidade de serviço, pela capacidade de representação dos ideais que as pessoas representam e das aspirações do eleitor. Eu concordo em absoluto com o que diz e desde sempre, desde que eu me lembro que tenho uma ideia sobre isto, que acho que é muito importante em Portugal que existam e mantenho sempre um otimismo, apesar dos reveses, mantenho-me otimista e mantenho-me a tentar fazer alguma coisa no pouco que posso fazer. E olhando para o copo meio cheio, mesmo para o nosso país, hoje nós temos partidos diferentes, temos um partido liberal, que é pequenino, mas pronto, mas temos, houve alturas que eu pensei que nem seria possível. Temos think tanks com a Mais Liberdade que aparecem e eu acho que vão aparecer outros, seguramente, ou seja, acho que há jovens que são muito ativos politicamente no sentido lato, não no sentido partidário, mas no sentido de ter uma opinião sobre o país, mas ao mesmo tempo, quando olho para o copo meio vazio, vejo o Estado cada vez mais intrusivo, cada vez mais poderoso, entra em tudo, cheio de boas intenções, como agora, recentemente, que quer institucionalizar as crianças nas creches a partir dos 3 anos e, portanto, tornar as creches como parte da escolaridade obrigatória. E eu fico assustado, porque assim, fico assustado não por mim, que já não tenho idade para me assustar com nada, mas quando penso nos meus filhos, nos filhos dos meus filhos, daqui a pouco o Estado controla a vida dos cidadãos desde que eles nascem até que morrem. E sempre com boas intenções. As intenções são sempre boas e quando nós olhamos para aquilo que é proposto, até eu concordo com aquilo que é dito. Mas coisas, quando vamos ver o que é a prática, isto está sempre mal. Sempre deu mal em todos os países onde foi feito e está a dar mal muitas vezes aqui e vai dar mal aqui. E a minha questão é obviamente que isto tem que vir da sociedade civil, tem que vir de baixo para cima, tem que vir ao mesmo tempo de iniciativas de instituições com algum peso, mas nós não conseguimos, ou seja, já são muitos anos em que eu me vejo a discutir algumas questões e passam 5, 10, 15, 20 anos e não acontece, ou seja, o que acontece é um Estado mais forte, mais presente, metido em tudo e com os partidos muitas vezes também a tomarem conta desse Estado da forma que disse há bocadinho, não na forma correta. Eu sou um democrata e eu acredito que os partidos são a essência da democracia, portanto, nada contra. Agora não gosto é de vê-los tomados por grupos dentro dos próprios partidos, aí não. Como é que se está a voltar a isto? Quer dizer, é sempre a questão que já me faz há tantos anos. Bom, eu creio que é preciso... eu não sou um liberal, tenho maior respeito pelo pensamento liberal, sou um personalista. O personalismo é um pensamento pós-liberal e em larga medida, tributário de conquistas do liberalismo, quer do liberalismo político, quer do liberalismo económico, mas, enfim, nos debates do século XIX, enfim, não vale a pena estar aqui a historiar, depois aparece o personalismo. E, portanto, não sendo um liberal, e, portanto, sou do indivíduo com função social, e, portanto, isso é a minha formação, eu acho que a afirmação da liberdade é fundamental. Não há pessoa
sem liberdade. Esse é um dos direitos fundamentais. E, de facto, o socialismo acaba por atropelar isso de uma forma esmagadora, asfixiante. O que referiu das creches, enfim, é uma interpretação excessiva. Toda a gente, quase toda a gente considera que, para promover um maior aproveitamento do sistema de ensino, a escolaridade pré-instrução primária deve começar, mas, enfim, daí a obrigatoriedade de colocar as crianças todas nas creches, enfim, contra a vontade das famílias. Bom, há uma invasão da esfera de decisão dos pais e há uma preocupante anestesia na sociedade relativamente a este valor, para mim, essencial, que é o primado dos pais na educação dos filhos. A escola ensina, não educa. Quem educa são os pais. E isto é um valor sagrado. Quer dizer, quem é pai e mãe sabe que o momento transformador essencial na sua vida nem é quando se casa. É muito importante quando se casa, ou quando se junta à sua companheira, quando construir o seu companheiro, enfim, quando construir a sua vida. Não é? Bom, mas o momento transformador é quando se é pai ou mãe. Isso é uma transformação fundamental na vida das pessoas. E entra na nossa vida um outro ser. E porque nós construímos uma responsabilidade muito forte, onde projetamos os nossos sonhos, aspirações. Não é um objeto que nós dominamos, mas também não é um objeto que o Estado pode dominar e formatar como lhe apetece. Isso não é assim. E, portanto, essa relação pessoal intensíssima não pode ser agredida nem diminuída. E eu vejo hoje que na sociedade portuguesa as pessoas dizem disparates, não é? A escola pública serve, o discurso da escola pública, para as maiores enormidades que eu ouço. Eu sou um produto da escola pública. Eu sempre andei em escolas públicas, nunca andei em escola privada. Eu devo tudo o que sou à escola primária no 24, em Lisboa, ao Liceu Camões e depois ao Padre António Vieira, ao Liceu Padre António Vieira, de que fui fundador, à Faculdade de Direito de Lisboa. Devo muito à escola pública. Mas a escola pública não é esta escola de venham aqui as criancinhas para eu as formatar, não tem nada a ver com isso. É um serviço comunitário. A escola pública é porque é comunitária, está à disposição da comunidade e, em particular, de quem? Das famílias. Está à disposição das famílias. A escola pública tem que ir interagir em permanência com as famílias do bairro, da aldeia, da vila onde estão e, portanto, com o universo infantil ou juvenil que está no seu espaço. E tem que ter esse espírito de disponibilidade e de serviço e não de império que muitas vezes ecoa na sociedade, não pelos seus professores, que são pessoas muitas vezes, de uma forma geral, muito disponíveis, mas um discurso partidocrático que é proclamado por pessoas do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista, mais às vezes até pior do que o Partido Comunista. Não é? Há aulas do Partido Socialista que falam nisto de uma forma perfeitamente horrenda, não é? De usurpação e de desprezo pelas famílias e de desconfiança. Não é? E, portanto, isso de facto há uma necessidade de afirmação de valores personalistas e liberais. Portanto, eu vejo como um fator positivo que apareça um partido liberal e vozes liberais, que até prefiro que sejam um próprio partido, em vez de irem fazer ninho para partidos que não são liberais, porque é fácil depois articular propostas comuns e nós precisamos de grandes sopros de liberdade na sociedade portuguesa, e portanto que às vezes eu reconheço os personalistas, embrulhamos uns bocados, nos equilíbrios, e a liberdade é um valor hoje tão em perigo na sociedade portuguesa, que são necessárias afirmações straightforward, sem concessões do ponto de vista da afirmação das liberdades fundamentais. Isso é fundamental. Isso é uma coisa que para mim que é fundamental, sem concessões, e eu acho que é, ou seja, eu também sou um produto da escola pública e os meus filhos foram para a escola pública por decisão minha e da minha mulher, e portanto nós tomamos essa decisão e estamos muito felizes com isso. Nada contra, pelo contrário. E tendo eu um cariz mais liberal, não sei se sou liberal no sentido estrito, mas tenho claramente, o que eu quero é liberdade de escolha, ou seja, eu não quero acabar com a escola pública de todo. O que eu quero é que haja liberdade de escolha e que ela seja para todos, não seja só para aqueles que têm possibilidades. Mas eu acrescento mais, quando eu era jovem, a escola pública era o paradigma. Sem dúvida. A escola pública era a melhor escola.
Havia bons colégios privados, mas era a melhor escola, era a escola pública. E ainda E hoje, eu adoro isso. Quer dizer, só iam muitas vezes para o colégio privado os maus alunos, porque tinham facilidades em progredir ou não conseguiam. Agora, onde havia qualidade de ensino, as pessoas eram exigentes, etc. Esse é o quadro que está certo. O Estado deve se distinguir porque oferece um serviço de grande qualidade. E ainda hoje em muitas localidades a escola pública é claramente a referência, em muitas hoje ainda. Claro, e assim deve ser, não tenho nada contra, pelo contrário. Agora, aquilo que, e concordando com o que dizia, aquilo que eu pessoalmente não admito, e lutarei contra isso, é que alguém me tire a minha prerrogativa, a minha e à minha família, de educar os meus filhos, e portanto eu não quero que ninguém eduque os meus filhos. Se eu faço bem ou mal, isso são questões nossas. Agora, uma coisa que me preocupa muito é essa questão, ou seja, que tem a ver com não se deve fazer concessões em relação a alguns princípios, porque está-se a aceitar com muita facilidade um ataque à família, ou seja, a família começa a ser vista muitas vezes quase como algo errado na sociedade e não como algo, na minha opinião, algo muito positivo. E esta ideia de que o Estado pode educar as crianças, isto não é novidade, isto já foi feito. Houve países que o fizeram até de uma forma brutal, não é? Bom, o Luís Althusser, que era um teórico marxista, definia e identificou a escola como um aparelho ideológico do Estado, e havia outros aparelhos ideológicos do Estado. Quer dizer, isto é uma visão de interpretação da sociedade e das suas instituições que existe construída e, portanto, é uma grande tentação, não é? Estão ali as criancinhas e, portanto, vamos injetar pensamentos sobre questões que não têm nada a ver com a ciência, com a matemática, com a história, com a geografia, não são matérias para ensinar, mas são matérias de formação pessoal, ou seja, invadindo a esfera do domínio privado e próprio da família e da formação pessoal. Já que estão ali, eu vou injetar essas ideias, ou de pensamento financeiro, ou de pensamento político, ou de pensamento económico, ou de pensamento social, ou de visão da família, ou agora esta questão da ideologia de género, e que são altamente perturbadoras. E às vezes não há sequer a lealdade por isso nos programas, abre-se a escola à frequência de ONGs e de grupos, etc., que vão lá fazer a cabeça às criancinhas, e isso gera uma grande insegurança e revolta nas famílias. É preciso também que a escola pública seja devolvida àquilo que deve ser, e a escola é pública porque é uma escola de todos. A escola pública não é a escola privada da esquerda. A escola pública é uma escola de toda a gente. E, portanto, onde se ensinam as questões que são do interesse de toda a gente. São as letras, que são as ciências, que é o conhecimento, que é o progresso, etc., do ponto de vista científico, técnico, cultural das pessoas. O resto, com certeza, que se pode bater na sociedade. Há os partidos, há as associações cívicas, há vários sítios para fazer, há as igrejas, há os clubes, agora, não na escola. A escola é uma escola de todos, onde o conhecimento comum deve ser ministrado, porque isso é essencial para o progresso das pessoas e das sociedades. Agora indo para uma parte mais para mim, mais otimista, é como é que olha para a evolução da juventude? Ou seja, como é que vê os jovens hoje no sentido da sua preocupação pela vida cívica, pelo país, pelo mundo, pelos problemas, em relação àqueles que eram, já não digo os jovens que tiveram, obviamente, em momentos de ruptura, como o 25 de Abril, etc., em que as coisas são todas muito mais extremadas, mas desde que a democracia, de certa forma, se consolidou em Portugal, ou pelo menos se estabilizou um bocadinho, qual é a sua opinião da evolução quando olha para os jovens? O que é que sente hoje em relação a 10 anos? Eu estou a começar a conhecer a geração dos meus netos, não é? Já não é a geração dos meus filhos. E por isso depois há gerações intermediadas entre a minha e dos meus filhos, e entre os meus filhos e dos meus netos, assim, aquilo que eu chamo, os meus filhos estão na casa dos 30 anos, 30, é mais velho uns 40, e os meus netos estão entre os 15, 16 e os 2, 3 anos. E portanto depois há umas gerações intermediadas. Bom, eu acho de uma forma geral, as gerações a seguir à minha, que entraram na vida ativa, já com um país estabilizado, não têm tanto interesse pela política quanto nós tínhamos. Não é? Nós, quer antes do 25 de Abril, quer sobretudo depois do 25 de Abril, fomos muito chamados à intervenção política e muitos dos mais qualificados foram para a política. Isso depois deixou de acontecer. Portanto, as pessoas passaram a ir para as suas vidas profissionais, fazer as suas carreiras, e o interesse político era
em segundo ou terceiro lugar. E creio que isso se intensificou. Há a emergência de movimentos cívicos mais variados e intensos do que eram no meu tempo. No meu tempo eram, sobretudo, movimentos de caráter social, movimentos ligados à intervenção social com a pobreza, sobretudo isso. Depois surgiram outro tipo de interesses, causas políticas, causas culturais, hoje muito causas ambientais, não é? E aí há coisas interessantes, às vezes há coisas um bocadinho delirantes, excessivas, mas o delírio faz parte da convicção quando se é jovem, não é? E, portanto, também tive as minhas coisas delirantes, portanto, isto não é uma crítica, isso faz parte, digamos, da intensidade, e eu acho que é bom, eu creio que é bom que as pessoas vivam isso com intensidade. Mas acho que há bom, não quero ser duro naquilo que vou dizer, mas eu acho que as gerações mais novas amadurecem mais tarde do que a minha. E começam a vida mais tarde do que a minha. E, portanto, entretêm-se, divertem-se mais. Portanto, hoje as carreiras escolares são longas, são mais longas do que eram no meu tempo. E, portanto, isso naturalmente provoca um amadurecimento mais tempo de brincadeira, digamos, mais tempo de menos responsabilidade. As pessoas assumem responsabilidade por si próprios tendencialmente mais tarde. É evidente que há muitos, porque não é assim, têm vidas muito duras e, portanto, muito exigentes, têm menos tempo a brincar e, portanto, começam a trabalhar muito cedo. Sabemos que há trabalho precário, que é um drama do país, é uma coisa inacreditável o que se passa com a precariedade laboral e nas profissões independentes, é inacreditável o que se passa. Quer dizer, como é que é possível que haja jornalistas qualificados com 40 anos que estão a ganhar 1.000 euros? Quer dizer, há aí um problema muito sério que tem que ser agarrado e não pode ser um território do Bloco de Esquerda e do PCP. Quer dizer, a sociedade portuguesa tem que agarrar a sério neste problema e dar resposta, porque isso arrasa a vida das pessoas e condiciona-as de uma forma verdadeiramente terrível e, portanto, isto que a geração dos 500 euros, a geração dos 1.000 euros que entrou, quer dizer, isto não pode ser uma música que nos habituemos. Nós temos que ajudar a reconstruir o início da vida profissional de uma forma decente. Depois as pessoas comentam as relações familiares e que essas gerações têm filhos tarde. Como é que pode ser de outra maneira? Como é que pode ser de outra maneira? Como é que as pessoas se podem comprometer uma com a outra e com um filho ou uma filha que vai nascer se a sociedade de facto não se compromete com elas? Isso é a pergunta que nós temos que fazer. A sociedade não se compromete com as pessoas no seu começo de vida. E mantém-nos numa situação precária. Isto é uma coisa dramática e socialmente terrível. Que, apesar de tudo, os jovens têm, às vezes, filhos nessa... Enfim, graças a Deus, os meus começaram, mas, enfim, também tenho esse problema e, portanto, e vejo em amigos dos meus filhos e das gerações intercalares, as pessoas lidam com isso com sentido de humor, não são gerações deprimidas, não é? Até lidam com algum sentido de humor, mas, de facto, há aí um grande empecilho ao progresso social e é um problema da organização da sociedade portuguesa, porque muitas dessas pessoas, quando têm uma oportunidade lá para fora, dão o salto, vão para fora e têm esse problema resolvido. Portanto, isso é um problema nosso. É um problema nosso. É um problema gravíssimo. É talvez dos problemas mais graves da sociedade portuguesa. É a forma ligeira. Eu há pouco disse que as gerações são pouco maduras, mas a sociedade também é pouco madura quando olha para a sua juventude e atrasa desta maneira. Isso é uma coisa inacreditável. Sem dúvida, José. Olha, estamos a terminar. Muito obrigado. Espero que, pelo menos eu manter-me, apesar das dificuldades, manter-me otimista e acreditar sempre, nem que seja ingenuamente, que os jovens e que vão ser melhores que nós e vão, portanto, fazer com que o país, para eles e para os filhos deles, seja melhor que foi para nós. E, portanto, sim, senhor. Muito obrigado, foi um gosto. Muito obrigado, foi um gosto também conhecê-lo e trabalhar aqui este bate-papo. Muito obrigado. Obrigado.